12:09, a gente recebe aqui nos nossos estúdios Dr. Vitor Cifuentes, médico cirurgião e urologista. Boa tarde, bem-vindo. Oi, Ariane, bom dia. Obrigado pelo convite, agradeço desde já. Estou aqui à disposição. Doutor, eu que agradeço. Começo te perguntando o que é a vasectomia, como é que funciona? Tá. A vasectomia é um processo cirúrgico de esterilização dos homens, né? Então, hoje, a gente faz essa vasectomia num procedimento ambulatorial ou hospitalar. É um procedimento rápido que dura ali por volta de 20 a 30 minutos. Normalmente a gente faz com anestesia local, às vezes associado com uma sedação, então o paciente dorme, não vê nada. E a gente consegue liberar esse paciente logo a seguir para casa. Ele tem uma recuperação com praticamente nada de dor, né? É um procedimento bem tranquilo, bem pouco invasivo. A gente faz 2 mini cortes na região escrotal e o paciente vai para casa e em 2 a 3 dias ele já está voltando às atividades dele normais. Perfeito. E, doutor, hoje vocês notam que a vasectomia, ela tem sido mais buscada por homens mais jovens, por homens mais velhos aqui em Brasília? Então, a gente teve uma resolução em 2022, que começou a ser válida em 2023, que ela inclusive reduziu os requerimentos de idade para poder fazer a vasectomia. Antes a gente poderia fazer a vasectomia a partir dos 24 anos, hoje a gente pode a partir dos 21 anos, mesmo sem filhos, né? Quando se tem 2 filhos, você pode fazer em qualquer idade, mas sem filhos você pode fazer a partir dos 21 anos. Então, cada vez mais a gente tem visto pacientes jovens, entre ali 20 e 30 anos, que às vezes não querem ter filhos ou já estabeleceram que eles não querem ter prole, e eles vêm procurando a gente fazer a vasectomia, exatamente por ser um procedimento rápido, pouco invasivo, praticamente indolor, né? Perfeito. E aí, gente, nós temos alguns números aqui. Em 2022, o DF, na rede pública, não é, registrou aí a realização de 1.313 vasectomias. No ano passado, esse número subiu um pouco, passando para 1.357 procedimentos. E neste ano, até o mês de setembro agora, o número de vasectomias realizadas no SUS chegou a 910. Tem alguma coisa, doutor, que, na sua percepção, possa explicar essa procura maior, especialmente na rede pública, por esse tipo de procedimento? É uma oferta maior pelo SUS, que talvez a gente não tinha anos atrás, ou uma conscientização, uma ideia de parte da população de que esse pode ser um bom método também de planejamento da família? Eu acho que esse aumento das vasectomias no SUS reflete principalmente uma conscientização da população, né? Eu acho que a gente tem seguido os modelos de outros países desenvolvidos que, aos poucos, têm reduzido a sua taxa de natalidade. E esse, por ser um procedimento muito fácil, de fácil realização, de acesso fácil à rede de saúde, hoje a população tem procurado mais. No SUS a gente tem vários... existe a forma tradicional, que você busca o procedimento e marca a consulta e faz, mas volta e meia tem programas no SUS de mutirões. E isso, eles colocam ali 20, 30 pacientes para fazer no mesmo dia e os pacientes vão fazendo. Isso facilita mais ainda o acesso e aumenta essa captação de pacientes. Lembrando que a gente faz esse procedimento também na rede privada, né? Tanto pelo convênio ou no particular mesmo. Sim. E a gente tem percebido que os pacientes procuram cada vez mais esse tipo de procedimento. E, doutor, o senhor falou, então, sobre essas mudanças aí que reduziram a idade mínima de 25 para 21 anos, né, para quem tem interesse em buscar por uma vasectomia. E aí tem uma coisa com relação a um termo de consentimento. Explica um pouco sobre esse documento. Tá. A gente entende hoje que todo paciente que decide fazer a vasectomia, ele tem que decidir, ter essa decisão pelo menos 60 dias antes do procedimento em si, porque ele pode mudar de ideia. Então, é um tempo que o paciente tem ali para pensar se é isso mesmo. Por quê? Porque é um procedimento que ele é definitivo. Apesar dele ter a opção de reversibilidade cirúrgica, ele é um procedimento definitivo. É diferente, por exemplo, de uma pílula anticoncepcional que a mulher toma e no momento que ela para de tomar, ela já volta a ter a fertilidade dela. De forma instantânea. Quase que, né, imediato.
A cirurgia, quando você faz a vasectomia, para você reverter a vasectomia, você precisa de uma nova cirurgia. Então, ela é reversível, mas só mediante uma nova cirurgia. Então, o termo de consentimento, que existe um termo de consentimento padrão da Sociedade de Urologia, que coloca para a gente, mas ele pede que a gente tenha pelo menos 60 dias entre o dia que o paciente decide fazer a vasectomia até o dia do procedimento em si. E nesses 60 dias ele pensaria se é isso que ele quer mesmo. Então, a isso ainda vale, a gente ainda precisa desses 60 dias, tanto no convênio, no particular, como no SUS. Se a mulher, por exemplo, e aí vale para a mulher no caso da laqueadura, se a mulher, por exemplo, quer fazer uma laqueadura no momento da cesárea, ela também tem que ter tido essa decisão 60 dias antes da cesárea. Tá. Tá? Então, qualquer contracepção cirúrgica cai nesses requisitos. Você tem que ter 60 dias entre o procedimento e o dia que você assinou o termo, no caso, né? Perfeito. Doutor, sobre essa reversibilidade, né, da vasectomia, o senhor disse que ela pode acontecer, mas desde que seja realizado um procedimento cirúrgico. Como é que é essa cirurgia? É também uma cirurgia simples, de fácil acesso, ou o fato de você buscar essa reversibilidade pode trazer algum tipo de complicação, apesar disso ser possível? A cirurgia de vasectomia, como eu falei, ela é feita ali em 20, 30 minutos, é uma cirurgia rápida. O paciente vai para casa normalmente logo a seguir do procedimento. Já a reversão da vasectomia, quanto mais tempo se passar entre a realização da vasectomia e a reversão dela, pior a chance de ter um esperma funcionante depois. Então, a gente sabe que quando passa isso de 5 anos, a gente começa a ter um esperma de pior qualidade. A gente até consegue recanalizar o ducto, passa espermatozoides viáveis, mas às vezes, pelo tempo que o testículo ficou sem funcionar, ele não volta a passar espermatozoide com a mesma qualidade. E isso faz com que, apesar de revertida a vasectomia, às vezes o paciente não consiga engravidar. Então, quanto mais tempo depois da vasectomia, pior o resultado da reversão. E a reversão é uma cirurgia mais complexa. Enquanto a vasectomia a gente faz em 20, 30 minutos, a reversão dura ali 2, 3 horas, que é uma cirurgia microscópica, é um ducto muito pequenininho. O espaço onde passam os espermatozoides dentro do ducto tem mais ou menos a grossura de um fio de cabelo. Caramba. Então, a gente tem que fazer com auxílio de microscópio para isso realmente ter certeza de que essa patência está sendo restabelecida. E, doutor, ainda sobre essa questão reprodutiva dos homens, não é? Tentando ampliar um pouco mais aqui, aproveitando a sua presença, a gente sabe que, com relação às mulheres, existe um reloginho que corre bastante rapidamente, em que as mulheres, por mais que hoje a gente tenha acompanhado e estejamos acompanhando esse movimento, as que querem ter filhos, desejem, muitas vezes, colocar isso um pouco mais para frente, é preciso que haja um cálculo ali, porque vai ficando a cada dia mais difícil e mais arriscado, enfim. Com relação aos homens, o que a gente tem é uma capacidade reprodutiva que não diminui com o passar da idade, ou que diminui muito pouco, é o que também pode levar aí esses homens ao desejo de uma vasectomia, para a gente entender. Porque a gente vê com muito mais frequência homens mais velhos tendo filhos, se quiserem, não é? E a gente não encontra essa mesma realidade com as mulheres. São contextos diferentes, reprodutivos, mas, de fato, o homem tem essa capacidade alongada até bem mais adiante. É isso. Sim, a mulher ela tem um período de fertilidade dela ali meio contido, né? Então, ela começa ali no momento que ela tem a primeira menstruação até a menopausa. Claro que depois ali dos 35, 40 anos, essa capacidade reprodutiva já reduz consideravelmente. Ela já não tem mais tantos óvulos viáveis que vão talvez trazer uma gravidez que se sustente. Sim. Mas, teoricamente, até a menopausa ela poderia engravidar. E hoje, cada vez mais, a gente vê gravidezes acima dos 35 anos, que antes, no passado, a gente considerava isso uma gravidez já de alto risco, né? Uma paciente que, como mãe, ela já está um pouco à frente da idade, que seria o ideal. Então, até os 40, 45 anos, hoje, muitas mulheres têm engravidado. Já o homem, não. O homem ele tem essa capacidade fértil a vida toda, né? Então, claro que com o tempo, o espermatozoide, o próprio
ejaculado vai mudando as características, então ele vai ficando com menos volume, às vezes com menos espermas viáveis, espermatozoides viáveis, mas ele ainda tem. Então você pega um espermograma, que é o exame que a gente vê a qualidade do esperma de um menino de 20 anos e outro de um paciente de 60 anos, eles são bem semelhantes. Não muda muito. Às vezes a gente vai ter uma mudança mais do componente genético que está sendo produzido naquele homem de 60 anos em comparação com o de 20, mas a capacidade de engravidar se mantém. Só um pouco menos espermatozoides, um pouquinho menos de volume. Então, teoricamente, o homem com 70 anos ele pode também gerar uma gravidez, né? E a gente tem visto que homens de mais de 40, 50 anos têm buscado também a vasectomia, muitas vezes consequente à situação pessoal deles, né? Então, às vezes a mulher não pode engravidar, mas ele está ali frente a uma separação e ele vai buscar outras parceiras e acaba que ele faz a vasectomia procurando não engravidar mais, até porque, por causa disso, que a fertilidade se mantém, né, a longo prazo. Perfeito. Agora são 12h21. A gente conversou ao vivo aqui nos nossos estúdios com o Dr. Vítor Cifuentes, ele que é médico cirurgião, urologista, trouxe para a gente esse panorama sobre a busca por vasectomias aqui no Distrito Federal, tanto na rede pública quanto na rede privada, e também mais informações a respeito desse procedimento que hoje, como o doutor nos explicou, tem sido muito buscado, inclusive, por homens mais jovens, ali já a partir dos 21 anos. Doutor Vítor, obrigada por hoje. Seja sempre bem-vindo aqui à Nova Brasil. Ariane, obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Estou à disposição. Sempre que precisar alguma elucidação no campo urológico, pode me chamar. Prazer. Nova Brasil. Mesa para dois. 12h21. A gente segue por aqui agora dando início aos trabalhos musicais do dia. Quem chega para cantar para você é Fagner, Pensamento.